RCV Notícias. Marco relógio 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta quinta-feira na Santa, e como sempre abrimos com os títulos. Turista encontrado morto ontem na zona da Cajetinha sofria de epilepsia. A causa da morte pode ter sido uma convulsão, indica a equipa médica. Vereadores do PSV em São Vicente defendem que a Câmara Municipal deve contribuir para a resolução dos problemas de segurança na ilha. MPD assume a construção da via rápida Cidade da Praia Tarrafal como prioridade e nega que o governo tenha engavetado o projeto. A fé une os homens e deve torná-los responsáveis uns pelos outros, lembra Dom Orlindo Furtado. O cardeal celebrou hoje a missa crismal na Diocese de Santiago. Hamas acusa Israel de usar a fome como arma de guerra na faixa de Gaza. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação da jornalista Milu Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Os vigilantes da ilha de São Vicente reclamam contra a morosidade da Justiça no caso de um processo remetido ao Tribunal de Trabalho desde 2021 e pedem a aplicação na íntegra de um acordo coletivo de trabalho. Os manifestantes organizaram, por isso, uma concentração na Praça Dom Luís, onde também reivindicaram a valorização dos profissionais. Segundo o representante do SIACSA, os trabalhadores têm sido ignorados pelas autoridades locais e nacionais. Já não teve 4 anos de esperar um desfecho, uma decisão daquele processo. Então não acaba para reunir uma vigilância na semana passada e não acaba para tomar uma decisão para não sair na rua. Nós vamos chamar a atenção à morosidade da justiça. É uma manifestação contra, vamos chamar a atenção, por dizer, também ao tribunal e também à inspeção do trabalho e também ao próprio governo, porque a classe cada dia está a passar para maus momentos. Que já situações não te reivindicar até anos ainda te prolongar e cada dia é mais pior. Em termos de salário, não com salário de miséria, e não poder dizer porque vigilante recebe um salário mínimos de salário mínimo, que é um salário de 14.450 escudos. O representante do sindicato, Ediga Neto, também expressou a frustração em relação ao atual acordo coletivo de trabalho que, segundo diz, não reflete as necessidades e desafios atuais dos vigilantes. Aliás, diz Ganeto, o acordo em vigor prejudica os profissionais. Mas Grinha sim já tem vantagem, Grinha sim até não solicitar, já não fazer ali de São Vicente, solicitar sindicatos de representar trabalhadores e também a administração interna também tem um papel fundamental na situação, que é para regressar para a mesa de negociação para não alterar aquele ACT. Porque o ACT tem que ficar abaixo do salário mínimo e ali que a vigilante tem que ser prejudicado. Só para dizer porque no ACT, quando está aplicar aquele 17 mil, que é o mínimo do ACT, lá está incluído o subsídio de turno. Mas quando não terá aquele subsídio de turno, aquele 17, vigilante sem salário base é 14.450. E ganha com um salário mínimo de 17 mil escudos. E não te ficar prejudicado. Para o ACT já te prejudicar vigilantes, não é que o ACT nunca foi cumprido, porque nem só um tabela não tem, nem só 17 mil escudos, não tem outros tabelas lá e empresas que te cumprir em termos de promoção no ACT, é que te cumprir. Ediga Neto aponta o dedo diretamente ao ministro Paulo Rocha. Porque o senhor ministro Paulo Rocha, que tita de atenção aos vigilantes, mora que ele prometeu em 2021, quando ele estava ali na São Vicente, no tempo de campanha que ele reuniu mas vigilantes. Não reunimos ele estava da agenda de atenção e vigilante já tinha pedido demissão do senhor ministro Paulo Rocha, porque ele quer dar classe também atenção. Ele quer dar nossa atenção, ele tive livros de nossas promessas, ele deve dar classe porque nós também somos força de fazer parte forte de segurança do país. Mas eu estou ali vigilando na ilha de São Vicente, não tem cerca de 800 vigilantes. Não tem uma empresa ali que representa metade dos vigilantes de São Vicente, que é a empresa Silma, 450 vigilantes. Não que aquela aderência, como dizer, como podem marcar um greve. Mas em termos de manifestação, não te continua a fazer.
Chamar a atenção, não tem continuado a fazer. Ou que vindo a 30 pessoas, não tem continuado a fazer. Porque o pessoal está desmotivado porque eles querem acreditar no sistema. É o próprio sistema que corre de vigilante. Embora sem a adesão desejada, o SIACSA promete continuar a mobilização como um passo importante na luta pela reposição dos direitos dos agentes de segurança. O Movimento para a Democracia assume a construção da via rápida Cidade da Praia Tarrafal como uma das prioridades da governação do MPD e nega que o governo tenha engavetado o projeto. O partido reagiu esta manhã às críticas dos deputados do PSV que reclamaram também da asfaltagem da estrada Calheta-Tarrafal. É uma reportagem de José António dos Reis. Francisco Sanches nega que o governo tenha engavetado o relatório do concurso para a reabilitação e asfaltagem da estrada Calheta a Tarrafal. O deputado do Movimento para a Democracia, eleito por Santiago Norte, esclarece que o processo está em fase de conclusão na sequência da reclamação de uma empresa concorrente. O concurso foi lançado a 3 de janeiro de 2025 no portal das compras públicas com prazo para entrega das propostas até 24 de janeiro, conforme estipulado. As propostas foram abertas no mesmo dia e o júri do procedimento iniciou de imediato a avaliação rigorosa das mesmas. Em finais de fevereiro foi produzido o relatório preliminar, seguido pelas audiências prévias, um momento legal e obrigatório que permite aos concorrentes pronunciar-se no tempo útil. Uma das empresas participantes apresentou uma reclamação, o que exigiu mais tempo para análise detalhada e o fecho do relatório final, e é aí que o processo se encontra neste momento. O parlamentar Ventoinha reafirma que o concurso está a ser conduzido com total transparência e lisura, obedecendo estritamente o Código de Contratação Pública. Francisco Sanches acrescenta que as obras da estrada Calheta-Tarrafal devem arrancar no próximo mês. A obra da estrada Calheta-Tarrafal é para avançar e tem início previsto para maio de 2025 com foguetes de festa. A contrário do PSV, que durante 15 anos não deu prioridade a esta estrada, o governo liderado por Ulisses Correia e Silva vai concretizar esta promessa. O Movimento para a Democracia reitera o compromisso do governo liderado por Ulisses Correia e Silva em construir a via rápida Praia-Tarrafal. Em 2006 também, o PSV tinha prometido a via rápida Tarrafal. E neste momento, o MPD já fez os estudos, o governo já tem o estudo da via rápida, mas a prioridade neste momento é a estrada Calheta-Tarrafal. A via rápida tem alguns constrangimentos, tem que ver quais são as condições. Francisco Sanches, deputado do Movimento para a Democracia, eleito pelo Círculo Eleitoral de Santiago Norte, elencou um conjunto de obras realizadas e outras em andamento para justificar que o MPD está a cumprir com a região Santiago Norte. MPD que assume a via rápida Cidade da Praia Tarrafal como um compromisso e prioridade da governação. Em relação às obras de asfaltagem de Calheta Tarrafal, diz o partido que deverão ter início em maio. A Ilha de São Vicente terá um novo plano diretor municipal. A decisão foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária da Câmara Municipal que aconteceu hoje. É uma boa nova avançada em conferência de imprensa pelos vereadores eleitos pelas listas do PSV e que defenderam igualmente que a Câmara Municipal deve contribuir para a resolução dos problemas de segurança na ilha. É uma peça que está a ser finalizada ainda pelo colega José Pedro Santos. Passamos, por isso, a outras notícias nesse jornal. Vamos então falar de desporto. Na Ilha do Sal já foi conhecida a decisão do recurso interposto pelo Pretória. O Valdemar Almeida tem os pormenores. Alega a Associação Regional de Futebol do Sal que, de acordo com o Regulamento Geral da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, os protestos são interpostos através de petição subscrita por advogado com procuração bastante, dirigida ao Presidente do Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol e entregues nas referidas secretarias com indicação dos fundamentos do facto e de direito. Alega o comunicado que o referido protesto foi subscrito pelo Presidente do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural da Pretória.
Adianta ainda o comunicado que, depois de analisado, o protesto não respeita os procedimentos formais e legais impostos pelo Regulamento Geral da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Por não haver provimento do protesto, conclui o comunicado, o Grupo Desportivo e Recreativo e Cultural da Pretória perde a respectiva caução a favor dos cofres da Associação Regional de Futebol do Sal. Foi indeferido o protesto interposto pelo Pretória sobre a alegada má utilização de um jogador do Santa Maria contra a Verdun. A Associação Regional de Futebol do Sal disse em comunicado que o protesto não cumpriu os procedimentos impostos por lei. A Câmara de Santa Catarina do Fogo promete investir mais em infraestruturas desportivas. Na recepção aos clubes recém-promovidos à primeira divisão, o vereador do desporto anunciou a construção de novas placas desportivas. O município terá 2 clubes no Regional do Fogo no próximo ano. É uma reportagem do Elcio Andrade. 7 anos depois, Santa Catarina voltou a fazer história ao colocar 2 clubes na primeira divisão do Regional de Futebol do Fogo, nomeadamente Desportivo e Baixada. O feito não passou despercebido pela Câmara Municipal, que recebeu as equipas em um gesto de reconhecimento. A ocasião também serviu para anunciar algumas iniciativas que irão impulsionar o desporto no município, sendo uma delas a requalificação do estádio Monte Pelado. Jacinto Gonçalves, vereador do desporto da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo. E, além de balneário e pintura, o RUT projeta também um espaço que seria para a área de restauração, onde o grupo poderia receber equipas visitantes e também equipas locais, poder usar como forma de refeição e também de um espaço de lazer para questão de espera de tempo de jogo ou ter mais do que um jogo no município. Além disso, a Câmara Municipal, através do Pilouro do Desporto, reforçará o apoio às modalidades de salão com a construção de novas placas desportivas em algumas localidades e a ambição é ter também um pavilhão no município. Uma das nossas maiores ambições a nível de nossa candidatura é que o município de Santa Catarina, a semelhança de que todos os municípios de Cabo Verde, pelo menos tem um pavilhão nesse caso. E o objetivo é construir aquele pavilhão que é para, não só a nível desportivo, mas sim para atividades recreativas e de outras entidades que podem usar como espaço para realizar eventos, congressos e de confissões religiosas também. Tem algumas placas no município, embora tenha outros projetados para ser construídos nesse mandato, que seria Estância Roque e placa esportiva de Tinteira como prioridade para essa comunidade lá que jovens têm projetado. A Câmara Municipal entregou também um cheque simbólico de 50 mil escudos a cada uma das equipas recém-promovidas ao primeiro escalão, Desportivo e Baixada, como forma de apoiar na preparação da próxima época desportiva. 13h13, este é o Jornal da Tarde. O turista encontrado morto ontem na zona de Cajetinha, Ilha do Sal, sofria de epilepsia. A causa da morte pode ter sido uma convulsão, indica a equipa médica do hospital, ouvida pelo Moisés Évora. Daniel Mzek é o nome do turista que foi encontrado ontem sem vida na zona de Cajetinha, mediações de Cajeta Funda. O histórico do cidadão polaco indica que ele sofria de epilepsia. A posição em que se encontrava o corpo aponta para uma convulsão que o terá levado à morte no descampado de Cajetinha, uma zona que é visitada regularmente por turistas. O pior terá acontecido numa altura em que o cidadão polaco estava sozinho e que por isso não pôde ser assistido. Daniela Mzek saiu do hotel na passada sexta-feira e não voltou. A sua companheira contactou as autoridades no dia seguinte e ontem o corpo foi encontrado por um turista que estava nas imediações. Junto ao corpo estavam também alguns pertences de Daniela Mzek. O corpo foi sepultado ontem no cemitério de Santa Maria. Turista encontrado morto na Ilha do Sal sofria de epilepsia. A convulsão será a causa da morte. O cardeal Dom Orlindo Furtado lembrou hoje a importância da fé, que deve unir os homens e torná-los responsáveis uns pelos outros. Dom Orlindo Furtado celebrou a missa crismal na Igreja Nossa Senhora da Graça, onde foram abençoados os óleos do crisma e dos enfermos, que deverão ser usados em todas as paróquias da Diocese ao longo do ano. A jornalista Edneia Barros assistiu à cerimónia.
Na missa crismal desta quinta-feira santa, que reuniu sacerdotes, diáconos, religiosos e fiéis de diversas paróquias da Diocese, Dom Arlindo Furtado sublinhou a importância da celebração para a comunhão diocesana e para a renovação dos compromissos dos sacerdotes. Destacamos nesta Eucaristia a consagração do óleo do crisma e os outros óleos que são usados nos sacramentos, para significar precisamente a comunhão diocesana, a comunhão eclesial. O bispo é que benze todos os óleos que vão ser utilizados em todas as paróquias da diocese ao longo do ano, por um lado. Por outro lado, nós, os sacerdotes, vamos renovar o nosso compromisso sacerdotal, isto é, a nossa resposta sempre aberta, disponível e positiva a Jesus, que nos chamou para o ajudar no serviço do povo de Deus, sobretudo mediante o sacramento que só os sacerdotes podem realizar. Dom Arlindo Furtado expressou alegria pela forte participação dos fiéis, reforçando a importância da fé como união e corresponsabilidade entre todos. Todas as nossas igrejas são pequenas para acolher os fiéis, portanto, por isso estão na rua, na praça, nas ruas circundantes. E nós estamos felizes porque o povo está a corresponder e porque todos precisamos de Deus, todos precisamos uns dos outros. Então, a fé nos põe em comunhão uns com os outros e nos faz ser responsáveis uns dos outros ao longo da vida. O cardeal também lançou um olhar sobre o significado do Tríduo Pascal, que se inicia na tarde desta quinta-feira santa com a missa da Ceia do Senhor, continua com a celebração da Paixão de Cristo na sexta-feira santa e culmina com a Vigília Pascal na noite do Sábado Santo. Nesta ocasião, toda a nossa atenção vai ao centro da nossa fé, que é o amor infinito de Deus por nós, a ponto de o seu Verbo encarnado dar a sua vida para a nossa salvação, e ao mesmo tempo instituir meios para garantir a sua presença contínua no meio de nós. Não só presença, mas uma presença efetiva, atualizando em cada um dos crentes, em todas as gerações, em todo o tempo, a realidade do seu mistério pascal. A libertação que Cristo realizou por nós na sua morte e ressurreição repete-se, atualiza-se para cada um em cada Eucaristia que celebramos. A celebração do Tríduo Pascal vai nesse centro do amor infinito que não só aconteceu no passado, mas que garante a sua continuidade ao longo do tempo. Celebrações que, conforme Dom Arlindo, reforçam a unidade da Igreja Diocesana em torno do seu pastor e renova a missão de todos os cristãos em viver e testemunhar o amor de Cristo. E continuamos a falar da Páscoa cristã. No SAL, variados programas alusidos à Páscoa estão a ser desenvolvidos pelas diversas confissões religiosas da ilha. Recuperar a fé e a confiança em Deus e nos homens é a mensagem de incentivo que é deixada pelos religiosos. A reportagem de Moisés Évora. Na Ilha do Sal, as várias igrejas preparam com esmero o programa alusivo à Quadra Pascal. Como exemplo, adiantamos que as paróquias de Santo António e Nossa Senhora das Dores começam a cumprir hoje o programa alusivo à data. Começamos o Tríduo Pascal hoje com a missa da Ceia do Senhor em Santa Maria às 19 horas, aqui nos Espargos às 18 horas, com também o rito do lava-pés. Depois amanhã teremos laudes às 8 da manhã com o ofício de leituras. No sábado teremos também laudes às 8 da manhã e o ofício de leituras. Às 22 horas nós teremos a Vigília Pascal lá na paróquia Nossa Senhora das Dores e 21h30 aqui na paróquia de Santo António. E ficou por dizer também sexta-feira santa, começamos às 3 da tarde com a adoração da cruz, seguida de Via Sacra Públicas. Padre Bem-vindo Rodrigues, que labora na paróquia Nossa Senhora das Dores. Recuperar a confiança e a fé em Deus é a mensagem deste ano. Vivermos a Páscoa como um momento crucial e fundamental da nossa vida, da vida cristã, de Cristo que morreu para nos salvar. Infelizmente temos perdido o sentido da Páscoa, onde se tem introduzido muitas festas, muitos divertimentos, sobretudo nestes dias que somos convidados ao silêncio na Sexta-feira Santa. Então, a grande mensagem é que os cristãos, aqueles que assumem-se como cristãos, se afastem das coisas que também os afastam do verdadeiro sentido da Páscoa. E vivam esta Páscoa como o fundamento de toda a sua vida, para poderem
no final sentir que ressuscitaram com Cristo, né? A Páscoa é sobretudo a morte e a ressurreição, que possamos ressuscitar todos com Cristo. Na Ilha do Sal, a tradição mantém-se, com muitos fiéis a chegarem às várias igrejas. E voltamos agora a falar de política. Os vereadores do PAICV em São Vicente defendem que a Câmara Municipal deve contribuir para a resolução dos problemas de segurança na ilha, que vai ter pela primeira vez um plano diretor municipal. A decisão foi aprovada por unanimidade na 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Uma boa nova avançada em conferência de imprensa pelos vereadores eleitos na lista do PAICV. A reportagem é do José Pedro Santos. No final da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Vicente, os 3 vereadores eleitos pela lista do PAICV mostraram satisfeitos pelo resultado unânime da votação dos termos de referência para o concurso de seleção da empresa que acabará a elaboração do próximo plano diretor municipal. Uma decisão que António Duarte considera estruturante para o desenvolvimento do município e dá cumprimento a uma das promessas de campanha feita por essa cor política. Demos um passo decisivo ao aprovar os termos de referência para a sua elaboração. Esta é uma vitória coletiva, mas ainda há trabalho pela frente. O PDM será o alicerce para um desenvolvimento urbano, planeado, preserve nossa identidade e garanta a qualidade de vida à população. Continuaremos a pressionar para que este instrumento seja concluído o quanto antes, pois São Vicente não pode mais continuar na insistente via de soluções improvisadas. No encontro com a imprensa, os vereadores do PAICV expressaram preocupações com as condições precárias ou não ajustadas de vários departamentos dos serviços municipais, que poderão afetar o rendimento e o ambiente laboral dos funcionários afetos aos mesmos. É justo destacar que, na generalidade dos serviços, funcionam com empenho graças a profissionais experientes e dedicados à causa pública. Contudo, identificamos situações verdadeiramente preocupantes. Condições de trabalho precárias em setores críticos, incluindo infraestruturas inadequadas e em estado avançado de degradação, falta de equipamentos básicos, bem como a falta de equipamentos de proteção individual para tarefas sensíveis, colocando em risco a saúde física e mental dos colaboradores que carecem de intervenção urgente. Procedimentos não humanizados em certos processos, tratamentos que podem configurar assédio moral que exigem outro tipo de atenção. Em alguns casos, constatamos a necessidade de condições de trabalho mínimas, falta de computadores, de espaços de trabalho adequados, de formação regular dos colaboradores, de progressão e justa gestão das carreiras, critérios de avaliação justas e humanização de tratamento de pessoas. Admitem os eleitos do PAICV na Câmara Municipal de São Vicente que, apesar de não terem pelouros, é algo que não os impedirá de propor ações de melhoria da gestão e funcionamento da idilidade. Prometem concluir um programa de visita às estruturas do poder local, elaborar um relatório acompanhado de propostas de soluções e contribuir dessa forma para o desenvolvimento do município. Falamos agora de cultura. A teatralização da passagem histórica do navegador Sebastião de Elcano na Cidade Velha deve trazer nova roupagem às comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se celebra no dia 27 de novembro. A Câmara da Ribeira Grande de Santiago optou por instituir um festival internacional em que se propõe uma imersão ao passado ao longo de 3 dias de festival que terão foco na história da navegação marítima. É uma reportagem da Joana Lopes. Ao longo dos 3 dias do festival, que se pretende que tenha relevância similar ao da AMA ou da Creole Jazz Festival, a primeira viagem marítima ao redor do mundo vai ser vivenciada com trajes e músicas da época através de uma forma lúdica. Será registada como propriedade intelectual, conforme um dos colaboradores da Câmara, o historiador António Correia Silva, que nos diz quem foi Sebastião de Elcano, navegador que passou por Cabo Verde a 10 de julho de 1522. Isto é, há uma imersão no passado, nos 3 dias do festival. Nós vamos teatralizar a chegada de Sebastião de Elcano, depois da volta ao mundo de Fernão Magalhães. Fernão Magalhães morreu na Ásia. Sebastião de Elcano foi com pouca gente, porque foram morrendo durante a circunnavegação, e chegaram aqui a última paragem antes da Europa. Foram bem recebidos. Eles mentiram que estavam perdidos no mar, mas tinham ido a lugares dentro dos tratados, lugares de Portugal, e aqui trouxeram gente indonésia,
chineses, gente do Oriente, mas foram apanhados porque traziam mercadorias proibidas, segundo os tratados. Uma parte fugiu, outra parte ficou aqui como refém. Essa experiência está na base de um tratado internacional, Tratado de Saragossa, em 1529. E nos dias de hoje, em que se nota novas estratégias de desenvolvimento a nível mundial, eventos desta envergadura podem servir para Cabo Verde se afirmar como ponte entre os continentes e um fator de competitividade, assegura o chefe de Estado José Maria Neves, convidada a participar no lançamento do projeto de recriação histórica. E se no século XVI Cabo Verde teve um papel importante, tendo em conta as estratégias das grandes potências de navegação europeias na altura, hoje que o mundo tem novos contornos, há novos contextos, há novas estratégias, temos de poder prescrutar estas circunstâncias e definir uma estratégia para Cabo Verde, para continuarmos a ser um país útil no mundo e continuarmos a ser um país ponte entre continentes e transformar essas possibilidades, fatores de competitividade para construirmos um futuro melhor. E o presidente da Câmara Municipal, Nelson Moreira, se compromete a criar todas as condições para institucionalizar um programa sólido e ambicioso de recriação histórica, assente numa marca registada e promotora do desenvolvimento sustentável. Estamos a envidar esforços para institucionar um programa sólido e ambicioso de recriações históricas, assente numa marca registrada, com proteção dos respectivos direitos de propriedade intelectual, conferindo a iniciativa identidade própria, segurança jurídica e potencial de valorização cultural, turística e econômica. A partir desta base estruturada, serão desenvolvidas todas as iniciativas de recriação histórica, promovidas pela Câmara Municipal, em parceria com produtores, agentes culturais e instituições parceiras. É com este quadro de articulação institucional e ambição estratégica que reafirmamos a Cidade Velha não é apenas guardião do passado. É palco do presente e motor de desenvolvimento sustentável da nossa coletividade e da nossa herança histórica e cultural desta nação diaspórica. É de referir que a recriação propriamente dita será realizada no final de setembro, coincidindo com as celebrações do Dia Mundial do Turismo e culminando numa jornada científica sobre o legado histórico da primeira circunnavegação. E o projeto do Estatuto do Artista foi hoje socializado na cidade da Praia. Esta é já a última etapa do processo de recolha de subsídios para materialização de um instrumento que o Ministro da Cultura acredita constitui uma mais-valia para os artistas nacionais. Porque a lei será extremamente importante para a dignificação da classe artística, com os seus direitos e deveres bem plasmados. E a partir daí nós acreditamos que, para além da dignificação da classe artística, nós teremos também uma maior valorização da mesma, porque a partir do momento que o setor comece a formalizar, o setor terá uma maior força a nível da economia nacional e um maior respeito por parte das várias instituições. O cartão do artista, facilidade no acesso ao crédito para a aquisição de materiais, isenção de impostos e garantia da proteção social são algumas das vantagens proporcionadas pelo Estatuto do Artista, que depois da consulta pública vai ser agora discutido em Conselho de Ministros. E a partir de agora, as viagens dos artistas cabo-verdianos serão facilitadas nos voos da Companhia de Bandeira, tanto entre as ilhas como para o estrangeiro. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas assinou com os TACV um protocolo que deve incentivar a exportação da cultura cabo-verdiana. É uma reportagem do jornalista Carlos Santos. O stress nos aeroportos que muitos artistas e fazedores de cultura enfrentam por causa dos seus instrumentos e materiais de trabalho pode ter os dias contados. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a TACV acabam de
assinar um protocolo que incentiva a exportação da cultura cabo-verdiana. Trata-se de um instrumento que, conforme explicou a tutela da cultura, Augusto Veiga, vai facilitar a participação dos artistas nacionais em eventos culturais no país e no estrangeiro. Vamos ter uma maior facilidade, não é um número muito grande, mas poderemos beneficiar mensalmente alguns artistas, mas também a questão dos instrumentos musicais, que a partir de agora vão ser isentos de um pagamento que era uma reclamação antiga por parte dos artistas, e nós conseguimos chegar a um acordo com a nossa companhia aérea de bandeira, e isso vai facilitar e muito a vida dos artistas. Mas também a nível da circulação, o Ministério tem neste momento aberto o edital, que se chama Circula, que é até mês de novembro, onde que nós vamos receber as propostas de circulação para viagens internas e internacionais, e este protocolo com a Cabo Verde Airlines vai nos ajudar e muito também nesse propósito. Uma iniciativa que foi prontamente abraçada pela TACV, a Cabo Verde Airlines, uma vez que reconhece o PCA da Companhia de Bandeira, Pedro Barros. Por vezes, os artistas enfrentam dificuldades em fazer-se acompanhar dos seus instrumentos de trabalho. Facilitando as viagens e facilitando também o transporte de instrumentos, que, como sabemos, tem criado alguns constrangimentos, não só pelo volume, como também pela dimensão das nossas aeronaves, dos nossos aviões, que são muito pequenos. Portanto, quisemos criar um quadro facilitador, e tanto de viagens como também, sobretudo, de transporte de instrumentos musicais e de outros instrumentos que os nossos artistas têm quando estão a deslocar-se dentro do país ou fora do país. A RCV registrou também a expectativa de alguns artistas em relação ao protocolo hoje assinado entre o Ministério da Cultura e a TACV. Um protocolo muito interessante entre duas instituições credoras e que pode trazer mais-valia para os artistas organizados, mas também individuais, e facilitar a movimentação no território nacional e não só, e isso pode trazer mais atividades em todo o território cabo-verdiano, mas também na nossa diáspora. Eu, quando saio fora do país para fazer exposições, tenho muitas dificuldades em levar as minhas obras. Elas vão desmontadas, mas têm peso, e às vezes, como são de obras consideradas carga com formatos grandes, exige uma certa atenção em termos de não estragarem nos transportes. É muito positivo porque deixa-me como artista tentar viajar com a minha banda, e às vezes eu tenho alguns constrangimentos em relação a pagar instrumento. E pronto, se tem isenção desse pagamento é muito bom. Ou pelo menos para diminuir um bocadinho daquela quantia, né? Por acaso me faz uma brincadeira com o seu ministro de Cultura, me falou assim: seu ministro, não quer viajar na primeira classe? Eu falei assim: não, já não consigo pouco, não trabalho com pouco. E também é importante para o artista ter aquele conforto de viagem. O protocolo de incentivo à exportação da cultura tem a vigência de 1 ano, podendo ser renovado por igual período pelas partes interessadas. Viagens dos artistas cabo-verdianos facilitadas nos voos da Companhia de Bandeira. O PICV, pela voz da deputada Paula Moeda, denunciou hoje a crise no abastecimento de água em Santiago Sul, alertando para os riscos à saúde pública. O PICV acusa o governo de inação. Segundo Paula Moeda, apesar dos elevados financiamentos à ADS, em cerca de 300 mil contos entre 2021 e 2022, a ilha continua a ter problemas com a água, que é de má qualidade. A escassez generalizada e o impacto negativo nas famílias e criadores de animais é responsabilidade do Estado, diz a deputada. A reportagem é da Ednea Barros. A deputada Paula Moeda classificou a situação da irregularidade no abastecimento de água na região Santiago Sul, São Domingos, Praia e Ribeira Grande de Santiago como dramática, criticando a falta de ação do governo. O PAICV considera que a crise de abastecimento de água é uma ameaça à saúde pública e uma violação dos direitos fundamentais. Exige medidas urgentes para normalizar o fornecimento de água.
Agora, o Governo devia sentar à mesa, juntamente com as autarquias, com a ADS e com a Eletra, portanto, a ADEC agora, para reverem toda essa situação e chegarem a uma linha de entendimento. Porque é uma emergência e até coloca problemas de saúde pública. É um problema grave. O calor também entra, também trazendo vários problemas. Portanto, sem água, cada sobrevive. E empresários. Tudo empresários da queixa. A nível turismo, hotéis, restauração, pequenas empresas, microempresas, médias, tudo afetado para a questão da água. Sem água, nada que te move. Então cria problemas a todos os níveis, na privado, na público, dentro de nossa casa, para tudo cá. O PAICV questiona o paradeiro dos fundos disponibilizados à ADS, salientando que a degradação dos serviços, a falta de manutenção das infraestruturas e as perdas significativas na rede de distribuição colocam em causa a gestão pública do setor. Falta rever os investimentos e saber para onde é que eles estão a ir. Portanto, há avales no ano 2021 e 2022. O Estado, portanto, o Governo, autoriza avales de cerca de 190 milhões de escudos à ADS e um outro de 110 mil contos também à ADS. Faz um total de 300 mil contos ou 300 milhões de escudos em 2 anos. A pergunta é essa. Isto é para investimentos e nós não estamos a ver esses investimentos, porque os investimentos vêm-se é quando a água entra na nossa casa, nas torneiras e em boa qualidade e dentro de uma normalidade, não é nessa instabilidade. Hoje sim, um dia sim, 3 dias não. A situação torna-se ainda mais crítica, apontou Paula Moeda, com a renúncia recente do presidente do Conselho de Administração da ADS em carta já enviada às autoridades a 9 de abril, com efeitos a partir de 9 de maio passado. A fechar este jornal, breves notas internacionais. O Hamas acusa Israel de usar a fome como uma arma de guerra por estar a bloquear a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza desde 2 de março. O ministro da Defesa de Israel excluiu desde quarta-feira a possibilidade de voltar a permitir a entrada de ajuda em Gaza em declarações que o Hamas diz constituírem uma nova admissão pública de um crime de guerra. Israel bloqueia a entrada da ajuda humanitária na faixa de Gaza desde março, acusando o Hamas de a desviar, o que é negado pelo movimento islamita. As pessoas estão privadas de bens essenciais como alimentos, medicamentos, água e combustível. O Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários afirmou que a faixa de Gaza vive provavelmente a pior situação humanitária desde o início do conflito há 18 meses. O presidente ucraniano pediu mais pressão sobre a Rússia para pôr fim à guerra, enquanto uma delegação ucraniana de alto nível chegou a Paris para se reunir com as autoridades europeias e norte-americanas. O secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente são esperados em Paris nas discussões sobre a Ucrânia. Segundo o líder da comitiva ucraniana, estão planeados uma série de encontros com os aliados de Kiev, nomeadamente representantes da França, da Alemanha e do Reino Unido. A Rússia acusou hoje a Europa de querer que a guerra continue numa altura em que os representantes norte-americanos, ucranianos e europeus estão reunidos para decidir sobre o conflito na Ucrânia. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse também que os Estados Unidos continuam a trabalhar na direção da resolução do conflito. 13h38. Recordemos os títulos desta edição. Turista encontrado morto no Sal sofria de epilepsia. A causa da morte pode ter sido uma convulsão, indica a equipa médica. Vereadores do PCV em São Vicente defendem que a Câmara Municipal deve contribuir para a resolução dos problemas de segurança na ilha, que vai ter um novo plano diretor municipal aprovado por unanimidade hoje na sessão ordinária da Câmara Municipal.
MPD assume a construção da via rápida da cidade da Praia Tarrafal como uma das prioridades da governação e nega que o governo tenha engavetado o projeto. PSV denuncia crise de abastecimento de água em Santiago Sul, alertando para os riscos para a saúde pública. O partido responsabiliza o Estado por não garantir o direito fundamental das pessoas à água. Viagens dos artistas cabo-verdianos estão facilitadas nos voos da Companhia da Bandeira. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a TACV assinaram o protocolo que incentiva a exportação da cultura cabo-verdiana. A fé deve unir os homens e torná-los responsáveis uns pelos outros, lembra Dom Arlindo Furtado. O cardeal celebrou hoje a missa crismal na Diocese de Santiago. Fica assim tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde, com a Milu Rodrigues, técnica em São Vicente de Daniel Cunha, aqui na praia o Adão Brito e secretariado da Keila Brito. Às 14 estará aqui o José António dos Reis com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.